No mês de maio, nós comemoramos o mês da família. E na nossa igreja, todos os anos, nós fazemos, o culto da família. E esse ano, infelizmente, nós não vamos poder fazer. Mas, sendo o mês da família, sendo hoje o último domingo do mês de maio, nós vamos cantar o hino que fala sobre a família. Fala sobre a felicidade do lar quando o Senhor está presente. Então, é o hino 595 do HCC. Que feliz é o lar. Nossa casa parece colmeia, com abelha sair e a entrar. São unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Temos chefe, o pai lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus. Com respeito tratamos os outros, procurando ser paz e ser luz. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. E o amor embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, como flores que Deus fez singelas, para alegrar da existência o jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Boa noite, estamos iniciando mais uma vez o nosso culto online. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que o Senhor reservou nas nossas vidas, para estarmos mais uma vez comunicando aos irmãos e também compartilhando a palavra de Deus, aproveitando esse espaço e também esse recurso que temos, que cremos que o Senhor providenciou para nós, para que no momento como esse que nós estamos vivendo, essa pandemia, que todos já conhecem, que tem assustado muitas pessoas, tem muitas famílias já enlutadas, nós continuamos orando ao nosso Deus, para que Deus possa nos dar sabedoria e que Ele possa também, de certa forma, ajudar as pessoas, ajudar os cientistas, e que eles possam ser iluminados pelo Senhor, para que a gente possa ter uma solução para essa situação, a criação de uma vacina. É aquilo que a gente sempre pensa e ora, que Deus tenha misericórdia e nos ajude o seu povo, ajude também aquelas pessoas que estão precisando nesse momento de dor, de luto, e também as pessoas da área da saúde que estão trabalhando para que a situação possa se normalizar o mais rápido possível. Então, estão empenhados nesse momento que nós vivemos. Mas a Igreja do Senhor, ela continua, e ela com certeza não vai deixar de ser igreja, porque a igreja somos nós. Onde nós estivermos, nós somos parte desse povo, e quando esse povo se reúne em comunhão, uma reunião de adoração, que nós chamamos de culto, isso agora praticamente está quase que impossível, mas a gente tem esse recurso e nós usamos. E oramos ao nosso Deus que o Senhor
nos abençoe e nos ajude. Nesse primeiro momento, eu registro com muita alegria também o nascimento do Benjamin. Benjamin é filho da Fernanda e do Jorge, e são praticamente netos da irmã Senir e do irmão Jordelino. Nós agradecemos a Deus, nasceu hoje o Benjamin, e por isso a família está muito alegre, e nós também estamos, e nós agradecemos a Deus pelo nascimento do Benjamin. Que Deus abençoe a Fernanda, a sua recuperação também pós-parto, e o Jorge aí, que já vai começar praticamente a ter aí todo o auxílio que ela precisa, e são os novos pais agora, e que a gente, com muita alegria, notifica aos irmãos que já conhecem. O Jorge foi membro da nossa igreja, uma das pessoas que nós tivemos o privilégio que Deus nos deu de batizá-lo aqui. Agora está em outra igreja, congregando em outra igreja, mas é uma pessoa muito amada nossa. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo e também no seu casamento. Então, com muita alegria, registro aqui o nascimento do Benjamin. Que Deus abençoe ele e abençoe a família também. Abra sua Bíblia aí onde você está e acompanhe conosco a leitura da Palavra de Deus, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Quero ler com vocês do verso 1 ao verso 14. E a ideia é pensarmos um pouco sobre fascinados e perturbados. Esse é o povo de Gálatas, daquela província que nós já sabemos que eram várias cidades pequenas, então formava-se uma província. Assim sendo, esse povo, eles tinham várias igrejas ali naquela região que Paulo fundou, provavelmente na sua terceira viagem missionária, e ele passa por ali na segunda e na terceira também, e agora Paulo escreve essa carta, provavelmente anos 50, ano 49, porque no ano 50 há aquele concílio em Jerusalém, tratando desses assuntos que também são tratados nessa mesma carta. Paulo trata isso também na carta de Éfeso e também na carta aos romanos, essa questão da justificação pela graça e não pela lei, como os judaizantes queriam impor aos cristãos novos, tanto cristãos judeus como cristãos gentios. E Paulo vai combater esse tipo de doutrina que era considerada por ele mesmo como uma heresia, ou uma doutrina em que queria comparar ou, de certa forma, parelhar com o Evangelho de Cristo, da graça, e Paulo diz que não existe nada que possa ir junto com o Evangelho da graça para a salvação do homem. E essa situação nasce ali na cidade, na Galácia, na região da Galácia, e justamente por conta desses judaizantes que ali chegaram e quiseram impor essas condições àqueles homens. Paulo chama esse evangelho de o outro que não é outro, no capítulo 2. No capítulo 3, então, a gente vai pensar um pouco sobre o que Paulo queria dizer neste capítulo em relação a esse mesmo assunto. Todo o assunto da carta de Gálatas é a justificação pela graça e pela fé, através da fé. Então, esse é o assunto da carta, todinha. São 6 capítulos e a gente vai, volta e meia, falar novamente nesse mesmo assunto, porque esse é o assunto da carta. Por isso, quando nós lemos uma carta inteira, ou temos o privilégio de ter uma série de mensagens numa carta, a gente vai entender depois, no final, o que ele queria dizer com tudo isso, esses 6 capítulos. Qual era o assunto, qual é o motivo dessa carta? Era justamente isso, combater o ensino errado em relação à justificação, que não era pelas obras da lei, e sim pela graça de Cristo Jesus. Então, capítulo 3, do 1 ao 14, eu quero ler com você nesta hora. Então, acompanhe aí a leitura, se você está com a sua Bíblia aí, para que a gente possa ter uma meditação juntos. Capítulo 3, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quiseram saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe na explanação da sua palavra e também na exposição do texto bíblico. Senhor, nós louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor por esta palavra, por esta carta escrita pelo apóstolo Paulo há tanto tempo, há muitos anos, e nós agora podemos, mesmo depois de tanto tempo, Senhor, pensar, refletir e agradecer a Deus porque esta carta nos ensina sobre a salvação pela graça em Cristo Jesus, mediante a fé. E por isso, Deus, nós temos alguns exemplos citados por Paulo neste capítulo. E nós queremos, nesta noite, agradecer ao Senhor por esta palavra e pedir que o Senhor ilumine os nossos corações, esclareça as nossas mentes para entender o ensinamento da Tua palavra e colocar em prática na nossa vida no dia a dia. Abençoa-nos, ó Deus, na pregação do Evangelho da graça e que o Senhor tenha misericórdia e alcance, salve vidas através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo agindo nos corações. Fique conosco, dirigindo as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por esta ocasião e por essa oportunidade de estarmos meditando na Tua palavra, ó Deus, e aprendendo com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Paulo, quando escreve essa carta, ele tem esse objetivo de combater esse ensinamento que estava perdurando entre aqueles irmãos, e Paulo vê isso como um perigo, como uma ameaça para as igrejas. Então ele combate veementemente essa questão da salvação e por Jesus Cristo e também pelas obras da lei. Principalmente uma das coisas que eles cobravam das pessoas, dos cristãos novos, era a circuncisão. Veja que Paulo inicia essa carta dizendo: ó insensatos Gálatas. Essa palavra insensatos significa pessoas que não têm o senso normal de pensamento, de juízo, de senso. E por isso, insensatos, sem senso, sem pensamento de decisão, de saber, de interpretar as coisas, de compreensão dessa doutrina que Paulo tinha ensinado. A gente vai encontrar também o Salmo dizendo assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. A palavra nécio é o contrário da palavra sensato. Ela está mais ou menos ligada, mais ou menos parecida. Insensatos ou nécio, sem o senso de responsabilidade e de entendimento para entender perfeitamente aquilo que Paulo havia ensinado. Então, o verso 1, ele começa dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Ou seja, o que está chamando a atenção de vocês? Quem é que fascinou vocês? Essa palavra fascinar, ela vem de ilusionismo, uma palavra que significa encantamento ou uma espécie de magia. Alguns de vocês talvez conheçam aquele personagem que foi muito famoso e muito comum, Mr. M,
que apresentava alguns truques mágicos e iludia as pessoas, uma espécie de ilusão. Então, essa palavra significa aquela pessoa que ela é atraída e ela, de certa forma, tem uma certa atração e seduzida por aquilo que vê, ou pelo erro, mesmo que seja um erro, mas aquilo que os olhos veem, aquilo que os olhos contemplam, e aquilo que tem aquela sensação de aparência. Então, quando o Mr. M fazia aquelas apresentações todas, você não percebia, mas tinha truques ali que, de fato, parecia que aquilo era verdadeiro. E aí Paulo está usando justamente essa expressão, quem vos fascinou, quem vos deu essa espécie de encantamento, de mágico, ilusão, para que vocês se afastassem do Evangelho de Cristo, aquele Evangelho que, na verdade, conduz a gente a pensar na cruz, em o Senhor Jesus exposto na cruz, como se fosse um quadro, e aí expressão do seu sofrimento na cruz por nós, e eles perderam isso de vista. Então, quero pensar um pouco nesse primeiro versículo, porque ele tem muitos ensinos para nós, para poder entendermos os outros. Por que nós tomamos a ceia todo mês? Algumas pessoas chamam de Santa Ceia, a palavra de Deus chama de Ceia do Senhor, mas já se criou um nome e as pessoas chamam de Santa Ceia. O que ela tem de santo ali, não é? Para a gente pensar. E qual é a razão de você tomar a ceia do Senhor uma vez por mês? As igrejas batistas normalmente tomam a ceia uma vez por mês. A igreja primitiva tomava toda semana, todo domingo. O primeiro dia da semana era o dia da ceia do Senhor. Então, há relatos russos de que João, na ilha de Pátamos, sentia muita falta dos encontros no domingo à noite, no domingo que era o dia do Senhor, porque ele sentia falta da participação de estar na ceia. Então, ele preso na ilha de Pátamos, ele sentia muita falta, porque ele sabia que naquele momento os irmãos estavam reunidos, tomando a ceia do Senhor e lembrando o sacrifício de Cristo na cruz pelo qual nós fomos salvos. Então, o que Paulo está querendo dizer nesse primeiro versículo? Quem vos fascinou, quem iludiu vocês com esse ensino errôneo de salvação pela graça, mas também por observações da lei, e principalmente pela circuncisão? Quem vos fascinou? Quem trouxe esse feitiço diante de vocês, ilusão, em que vocês olham e parece que é verdadeiro, parece que é bom, mas, na verdade, é nocivo ao Evangelho de Cristo? E ele vai dizer, vocês esqueceram da imagem da cruz, do Senhor Jesus exposto na cruz pelos nossos pecados? Vocês se esqueceram que aquele quadro da cruz já fugiu da mente de vocês? Vocês tão depressa se apartaram do verdadeiro Evangelho. Quem vos fascinou? Verso 2, ele vai dizer assim, olha, vocês viram tudo isso, mas eu quero fazer algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta que ele faz é essa, quem vos fascinou? Verso 1. No verso 2, ele faz outra pergunta. Eu só quero saber uma coisa de vocês, só quisera saber isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, ele faz uma pergunta, na verdade, para que aqueles irmãos começassem a pensar e repensar naquilo que eles receberam. Ele apela para a consciência cristã desses irmãos, aonde ele fala, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que eu preguei para vocês? Então, Paulo está dizendo o seguinte, qual foi o evangelho que eu preguei para vocês? Quando vocês receberam o Espírito Santo, eu preguei para vocês o evangelho da graça ou vocês receberam por causa da lei? Eu não preguei a lei, eu preguei o evangelho da graça. O Espírito Santo concedido a vocês foi pela graça, a pregação da fé, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Foi esse evangelho que eu preguei para vocês. Por acaso vocês receberam outro evangelho? Não preguei outro evangelho. Então, Paulo está afirmando, ao mesmo tempo que ele faz uma pergunta, ele, de certa forma, apela para a consciência daqueles irmãos de Gálatas, quando ele diz, vocês receberam o Espírito Santo pela lei ou pela graça? Verso 3, ele faz outra pergunta. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
Vocês começaram bem, começaram pelo Espírito, foram salvos pelo Espírito Santo de Deus, e agora vocês estão, de certa forma, retornando à vida anterior, vocês estão querendo retornar à lei. A lei mostrou Jesus como Salvador, a lei apontava para o Senhor Jesus, e vocês agora estão sendo insensatos. Começaram pelo Espírito, estão retornando agora pela carne. Será que vós, e em vão, será em vão que tenhais padecido tanto? Ele faz mais uma pergunta. Vocês padeceram tanto em vão? Na questão aqui de padecer em vão, isso significa a experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus, a experiência de salvação que eles já tinham tido e talvez algum sofrimento já por causa do verdadeiro Evangelho. Vocês defenderam esse Evangelho e agora vocês estão entendendo que toda a caminhada que vocês tiveram até agora já no Evangelho foi em vão. Vocês aceitaram o Evangelho da graça e agora estão retornando à lei? Se é que isso também foi em vão, se é que vocês também estão considerando a experiência que vocês já têm com Deus em vão, e estão querendo retornar para a lei. Vocês já têm uma experiência com o Senhor, experiência de salvação e algumas ações de Deus em favor de vocês. Aí ele parte para o verso 3, verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Aí Paulo vai dizer, olha, além de vocês já terem tido uma experiência de salvação, Deus continua fazendo milagres entre vocês. A ação divina, Deus está agindo entre vocês. É Ele quem faz os milagres entre vocês. E agora vocês estão querendo voltar atrás nessa fé, mesmo diante de tantos milagres que o Senhor tem feito. O capítulo, verso 5, fala de maravilhas entre vocês. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, as maravilhas que eram feitas diante do povo, por Deus, através do seu povo, através dos apóstolos, e isso é bem nítido nas suas cartas, Paulo, como apóstolo, também fez muitas maravilhas, Deus operou maravilhas através deles, e aí ele está dizendo, as maravilhas que Deus operou, foi por Ele, pelo seu Espírito, pelo seu poder, ou foi pelas obras da lei? Mais uma questão, né? Verso 6, ele começa a mudar essa estratégia. Primeiro ele fala da experiência que eles tiveram. Ele disse, a experiência que vocês tiveram com o Senhor. Vocês não estão dando ouvidos para essa experiência pessoal que vocês tiveram. Até o verso 5 ele vai tratar isso. Os milagres que Cristo está operando por meio de vocês, verso 5, né? Foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Ele faz, então, uma transição agora e chama eles, a partir do verso 6, para a experiência de Abraão. Primeiro ele fala da experiência deles mesmos, dos Gálatas, do que vocês receberam o Espírito, através de Jesus Cristo morto na cruz. O fascínio que vocês têm que ter é pelo Senhor Jesus, o encantamento que vocês têm que ter é por essa salvação que o Senhor vos deu. Então, Hebreus fala como atentarmos para uma tão grande salvação. Então, esse povo aqui, esses irmãos Gálatas, estavam assim, fugindo um pouco da verdadeira salvação. E Paulo vai rapidamente com essa carta corrigir. E Paulo não estava muito humorado com eles. Paulo parece que ele estava muito bravo com esses irmãos por causa desse desvio que eles estavam cometendo. Então, a partir do verso 6, ele vai falar sobre Abraão, a experiência de Abraão. Até aqui ele falou da experiência dos Gálatas, agora ele vai falar da experiência de Abraão. Então, a partir do verso 6, ele vai dizer, olha, o patriarca Abraão, o nosso pai na fé, ele experimentou essa graça de Deus muito tempo antes. E vocês agora estão querendo voltar para essa lei antes de tudo. Veio Abraão veio antes da lei. E vocês agora estão querendo retornar para a lei de novo? E nosso pai Abraão, ele foi justificado pela fé. E ele vai citar
Gênesis capítulo 15, verso 6. Já no verso 6 ele vai dizer, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A gente vai encontrar essa passagem também em Romanos capítulo 4, verso 3, e 21 e 22. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha que interessante, né? Então, ele está citando Abraão e está citando o fato de Abraão ter crido no Senhor. Capítulo 15 de Gênesis, verso 6, diz que Abraão creu. Quando o Senhor chamou ele de Ur dos Caldeus, ele creu e obedeceu pela fé. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Imputado quer dizer creditado. Deus deu a ele um crédito de justiça. E veja que Abraão, ele teve uma experiência tão genuína de fé, que isso desencadeou numa espécie de um relacionamento tão íntimo com Deus, porque ele é praticamente o primeiro homem na Bíblia que aparece, o patriarca, com um relacionamento tão íntimo com o Senhor, ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Deus chamou esse homem de seu amigo, de aquele homem que, de certa forma, fez com que o Senhor tivesse uma intimidade muito grande com ele e ele com o Senhor. Quando o Senhor vai destruir as duas cidades de Sodoma e Gomorra, ele disse assim, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, Abraão vai saber o que eu vou fazer, é um segredo entre eu e ele, e isso significa intimidade, e só Abraão sabia que Deus iria destruir essas duas cidades. Até que Abraão negocia com Deus por amor dos justos, para que Deus não destruísse a cidade por amor dos justos que lá estavam. Se tivesse justo, o que Deus ia fazer? E ele negocia com Deus e vai negociando números, e vai conversando com o Senhor, e vai dizendo da relação entre a justiça divina não alcançar essas pessoas que eram justificadas, quando ele diz, por amor aos justos, não destruirei a cidade. Abraão era justificado por Deus, e ele tinha esse pensamento de que valeria a pena conversar com Deus em favor dos justos. Então, havia uma intimidade muito grande entre Deus e Abraão, porque, por causa da fé de Abraão no Senhor, ele foi chamado de amigo de Deus. Depois ele vai continuar no verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, na verdade, quando ele fala filhos de Abraão, é porque creram na mesma fé de Abraão, creram da mesma forma que Abraão, foram justificados da mesma forma que Abraão foi, pela fé. Não que Abraão justifique alguém, ou que Abraão seja o nosso pai na fé, por conta dele ter esse poder, mas ele foi o primeiro patriarca, ele foi aquele primeiro homem que Deus praticamente teve uma experiência de salvação com o Senhor, que Deus salvou. Então, ele é citado aqui. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E no verso 7 ele vai dizer, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, porque creram na mesma fé que Abraão creu. Verso 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Então, Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, ou em ti serão benditas todas as nações. Sê tu uma bênção. Foi o que Deus falou para Abraão. Na questão da salvação e justificação, Abraão praticamente ele é o primeiro. E ele é aquela pessoa citada como Deus falou, olha, em você, em ti, serão benditas todas as nações. De ti farei uma grande nação. Esse é o povo, é o evangelho de Cristo que chegou aos gentios. E ele vai dizer, olha, Deus tinha um plano e uma promessa para os gentios, e ele inicia essa promessa com Abraão. Olha o que ele vai dizer aqui, de certa forma, com toda clareza e com todo entendimento, podemos afirmar isso, porque o texto diz isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo,
todas as nações serão benditas em ti. Verso 9, de sorte que aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, não é possível nós conseguirmos a salvação através das práticas da lei ou de qualquer tipo de prática ou de qualquer tipo de regra que a gente possa fazer. Talvez você já ouviu a expressão, faça por merecer. Você precisa fazer por merecer. Nós precisamos fazer por merecer a salvação. Não, nenhum de nós merecemos a salvação. Você e eu temos que agradecer todos os dias ao Senhor por essa graça, porque nós não iríamos conseguir, de forma alguma, ser justificados, nós não conseguimos nos justificar, e porque é Deus quem nos justifica. Então, o que Paulo está querendo dizer para os irmãos Gálatas é, você não vai conseguir se salvar pela lei. Se você cumprir todos os mandamentos da lei à risca, aí sim você vai conseguir a salvação. Como nós não conseguimos, o próprio texto já vai dizer, olha, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque não conseguem cumprir toda a lei ou não conseguem, de fato, obedecer a Deus na sua íntegra sem que haja uma operação do Espírito Santo em nosso coração. Então, o que nos capacita, o que nos fortalece contra o inimigo, contra o pecado? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, nós recebemos o Espírito Santo, ele sela-nos como cristãos e também fortalece contra o pecado. Ele é nosso aliado contra o pecado. Nós lutamos todos os dias contra o pecado e o Espírito Santo de Deus que está em nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós, ele faz morada em nós. O verbo tabernacular, quer dizer, morar em nós, e ele nos capacita a lutar e vencer o pecado. Verso 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro para fazê-las. Então, se nós não conseguimos nos salvar pela lei e nem praticar a lei sem a salvação através de Cristo, nós somos malditos. E o que acontece, então, quando a gente se depara com esse texto e fala, e agora, né? O que a gente vai fazer? Verso 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, Paulo lança mão de um texto que está em Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz, o justo viverá pela fé. E Romanos, capítulo 1, verso 17 também, e aí ele vai dizer, o justo viverá pela fé. É a fé que mantém o justo o tempo todo dependendo do Senhor. É a esperança, é a fé, é aquela convicção de que nós dependemos do Senhor e afirmamos aquilo que nós não vimos. A convicção de fé é aquilo que nós não vimos, mas nós cremos. Quando Tomé faz menção ao Senhor Jesus, ele diz, Senhor meu e Deus meu, naquele segundo encontro, logo depois da ressurreição de Cristo. 2 semanas depois, o Senhor volta, ele faz um primeiro encontro, depois ele volta de novo, só por causa de Tomé. E quando ele entra de novo, Tomé vê ele e o Senhor vai direto aonde Tomé está. E o texto diz que quando ele vê o Senhor, Jesus mostrando para ele, Tomé, sou eu, olha as minhas mãos, olha aqui os furos, os cravos, é o motivo da salvação de vocês, olha aqui nas minhas mãos. Ele olha e diz, Senhor meu e Deus meu. E aí o Senhor responde para ele, o Senhor Jesus responde para ele, Tomé, você viu, e porque você viu, você creu. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. É a nossa salvação em Cristo Jesus, é essa expressão. Nós não vimos, mas nós cremos. Abraão não viu, a promessa viria ainda, mas creu pela fé. E o Senhor Jesus louvou esta ação quando disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Verso 12, ora, a lei não é da fé,
mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Se você acha que é capaz de fazer, se você fizer, você vai viver por ela, você vai ser justificado por ela. Como anteriormente, no verso anterior, já diz que ninguém será justificado pela lei, então nós precisamos do Senhor Jesus pela fé. Aí vem o verso 13, diz, olha, Cristo nos resgatou da maldição, porque se for pela lei, a gente vai ser maldito. Mas Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, aqui faz menção de um texto que está em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. Cristo se fez maldição por nós. Então, a ideia que a gente tem nesse texto nós éramos malditos, e aí o Senhor Jesus disse, eles são malditos, eles vão morrer pelos seus pecados, mas eu vou assumir essa maldição deles, e eu vou para a cruz no lugar deles. Então, o que o Senhor Jesus fez? Ele assumiu a maldição que nós estávamos debaixo dela. Essa maldição pode ser chamada também da ira de Deus. Alguém chama de a ira santa de Deus. Essa é a expressão que usam os estudiosos e os teólogos. Então, nós estávamos debaixo de maldição e o Senhor Jesus se fez maldito por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o Senhor assume a nossa maldição, vai na cruz no nosso lugar. E aí Paulo está dizendo, olha, é isso que vocês precisam estar fascinados. Esse encantamento por Jesus precisa ter no coração de todo aquele que é salvo por Senhor Jesus Cristo. O Senhor foi na cruz no meu lugar. Que evangelho poderoso, que coisa maravilhosa o Senhor fez por nós. Por isso que a gente precisa estar alegres, saber, se não fosse esse sacrifício de Cristo, nós não seríamos salvos de forma alguma, nem tampouco praticando qualquer tipo de coisa boa. Veja que quando o Senhor Jesus encontra aquele homem e disse, mestre, o que eu devo fazer para ter o reino de Deus? Ele estava falando de salvação, provavelmente. Tudo indica que sim. E o Senhor Jesus fala para ele, você conhece os mandamentos? A lei? Sim, desde pequeno. E até cita alguns. Depois ele fala, tá bom. Falta-te uma coisa ainda. Você está muito bem, está indo bem, mas ainda falta uma coisa para você. Você citou alguns mandamentos, alguns relacionados ao pai, à mãe, honra o pai, honra a mãe. Falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Aquele homem viu que era muito difícil fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha pedido. Ou seja, você é capaz de fazer isso? Ele saiu triste. O texto diz que ele baixou a cabeça e saiu daquele lugar triste. Ou seja, não conseguiu salvação por causa dos seus atos, dos seus méritos. Então, não tem como fazer por merecer a salvação em Cristo Jesus. A verdade é que o Senhor se fez maldição por nós, por causa dos nossos pecados. E Paulo vai citar aqui justamente o texto que está em Deuteronômio 21, 23, que diz o seguinte, olha, quando a pessoa for morto na cruz, não deixe o corpo dele no madeiro durante a noite. Enterre-no no mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Então, Jesus assume a maldição da lei, Jesus assume a maldição dos nossos pecados, Jesus assume o nosso lugar na cruz, Ele é o nosso substituto na cruz para a nossa salvação. Então, é isso que Paulo está querendo dizer para os irmãos ali. Ó, o fascínio de vocês deve ser a cruz de Cristo e não esse outro evangelho que está sendo pregado. Por último, ele vai dizer que a bênção de Abraão chegou a nós como promessa, Gênesis capítulo 12, verso 2. Veio uma promessa lá de trás, vem de longe, vocês estão querendo deixar essa promessa de lado e abraçar agora a lei, a promessa vem lá de trás. Abraão, de ti farei uma grande nação. E Abraão creu, Gênesis 15, 6, diz que ele creu, e por causa da sua ato de fé em crer, isso lhe foi acreditado como justiça.
Romanos capítulo 4, verso 16, para encerrar, diz o seguinte: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão, que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então, quando a expressão da fé aparece aqui, a fé de Abraão, ele está dizendo: Abraão é o nosso pai na fé. Não que Abraão assumisse essa condição de ser o pai de todos os que creem, mas ele foi o primeiro. Essa atitude, essa palavrinha aqui dizendo que ele é o pai da fé, é porque ele foi o primeiro, ele é chamado de patriarca da fé, ele é chamado de amigo de Deus, porque ele creu pela fé, e ele então vai dizer assim: olha, os salvos, que são salvos pela fé também, como Abraão, a mesma fé de Abraão, ele é considerado simbolicamente filho de Abraão. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, filho de Abraão, né? Esse também é filho de Abraão. Então, a gente vai pensar na salvação pela fé e a mesma fé que Abraão teve. E agora eu queria pensar, por último, para encerrar, nesse pensamento da fé de Abraão, quando o Senhor Jesus vai conversar com aquele homem chamado Zaqueu. E aí ele entra na casa de Zaqueu, começa a conversar, a gente não sabe qual foi o assunto, comeu ali com Zaqueu, e entrar na casa de um publicano era algo assim muito escandaloso para as pessoas da lei, para os religiosos. E ele vai, o Senhor Jesus senta lá e começa a conversar, e Zaqueu começa a falar da sua vida, e Zaqueu não era um homem que tinha amigos, e o Senhor Jesus encontra ele na rua, em cima de uma árvore, uma multidão seguindo Jesus, e Jesus dá atenção a uma pessoa só. O Evangelho da Graça é impressionante, porque ele vai direto e vai falar para aquele homem: Zaqueu, desce dessa árvore, desce daí depressa, eu vou para a sua casa, eu vou pousar na sua casa. Zaqueu deve ter ficado assustado: como é que ele sabe meu nome? Ele me conhece de onde? E foram para a casa de Zaqueu, e a Bíblia fala que ali o Senhor, conversando com ele, ele falou: Senhor, num dado momento da conversa, ele disse: eu vou restituir aquilo que eu peguei das pessoas. Se eu defraudei alguém, se eu enganei, eu vou restituir 4 vezes mais o que era o que a lei dizia. Mas isso partiu do coração de Zaqueu. E olha que esse arrependimento de Zaqueu, daquilo que ele fez para as pessoas, foi um ato que o Senhor Jesus olhou para ele e disse: olha, hoje veio salvação a esta casa. A salvação é pela fé, a salvação é renúncia dos nossos pecados, a salvação é você dizer: Senhor, eu sou pecador, eu preciso dessa salvação, eu não mereço essa salvação, eu não tenho o que fazer, não dá para fazer por merecer, mas eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia, e com certeza a salvação é um ato da parte de Deus, de misericórdia, de bondade, de amor para conosco, e por isso a gente pode dizer que nós somos salvos em Cristo Jesus. Verso 14, ele vai encerrar dizendo: olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Havia uma promessa há muito tempo atrás, lá com Abraão, e ela chegou até nós. Graças a Deus o Senhor nos salvou. E você que está aí na sua casa, ou de alguma forma está participando desse culto, está ouvindo essa mensagem, você também pode ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. O processo é o mesmo. Basta você confessar os seus pecados a Ele e dizer a Ele: eu quero esse Jesus no meu coração. E se de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração, e eu espero que sim, você vai sentir a alegria da salvação. A experiência que esses Gálatas tiveram, que Paulo falou, vocês tiveram uma experiência com Deus, vocês receberam o Espírito Santo, não foi pelas obras da lei, não foi por nada que você fizesse, pelas suas bondades, pelas suas caridades, mas foi pela ação do Espírito Santo direta da parte de Deus para com vocês. E agora estão querendo retroceder. Que o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que salvou os Gálatas, possa salvar vidas nesta noite, que o Evangelho de Cristo possa alcançar pessoas. Essa é a nossa oração, e assim nós queremos encerrar a nossa palavra.
Senhor, abençoe a Tua palavra, abençoe as pessoas que estão ouvindo. Aonde chegar esta palavra, que o Espírito Santo trabalhe no coração das pessoas e que haja salvação de vidas. Da mesma forma que aconteceu com Zaqueu, que o Senhor possa alcançar vidas através da Tua palavra e da ação do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E a palavra de Deus, ela traz instruções para todos os membros da família. Em Efésios 6, de 1 a 3, ela diz para os filhos: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sirva de longa vida sobre a terra. Em Efésios 6, 4, para os pais, diz o seguinte: Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Para os esposos, em Efésios 5, 28, diz: Assim devem os maridos amar as suas próprias esposas como a seus próprios corpos. E em Efésios 5, 22 a 24, para as esposas: Vós, mulheres, submetei a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Se cada membro da família cumprir o seu papel, desenvolver o seu papel, haverá amor no lar, haverá felicidade no lar. E se por acaso surgirem dificuldades, todos juntos conseguirão vencer essas dificuldades. A família, ela é a célula máter da sociedade. A família, ela é a instituição de Deus, ela é instituída pelo Senhor. Então, nós devemos amar, respeitar, para que a nossa comunhão em família seja algo agradável perante o nosso Deus. Tem um hino do Inário Adventista, 453, que fala sobre isso, amor no lar. E os irmãos podem nos acompanhar agora. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz. Luz, saúde e gozo traz, sempre o amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Onde o mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matriz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua
Que Deus abençoe as nossas famílias.